Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de termos mais uma semana. Eu creio que nós devemos agradecer a Deus por cada dia, por cada minuto, seja um dia trabalhoso, seja um dia de folga, tudo é muito bom. Um dia desses, eu estava ouvindo uma médica geriatra e ela estava falando, claro, para uma plateia já de mais idade, e ela dizendo o tanto que nós valorizamos determinadas coisas e depois, quando elas acontecem, nós entendemos que não era tão necessário assim ficarmos brigando por ela. Por exemplo, crianças querem sempre crescer e fazer 18 anos, né? Depois, nós, ao estarmos na escola, por exemplo, sempre queremos o apito final ali. Termina a aula depressa. Quando vai trabalhar, as pessoas gostam sempre da sexta-feira, final de semana. Começam a semana lutando pelo final dessa semana. E depois, quando você já tem um tempo de trabalho, busca por aposentadoria. Ela disse assim, você está buscando a morte sem saber, porque está buscando o final. É sempre desejando que passa depressa, passa depressa. E acaba que a gente não vive bem o presente. Depois vai ficar tendo lembranças do passado. Que tempo bom foi aquele. Mas naquele tempo você queria adiantar, não é? Então, nós devemos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa semana. Nós devemos estar mais satisfeitos com a vida que nós estamos vivendo hoje. O que vai ser amanhã? Não sei. E ontem foi tão bom, foi nada, já passou. Hoje é o melhor dia das nossas vidas. Embora esse não seja nosso assunto, mas vale a pena lembrar, não é? Nosso assunto, eu gostaria de trazer a escritura aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Falei disso um tempo atrás, mas eu queria muito, já que nós estamos começando mais um ano, trazer à nossa responsabilidade algumas mudanças. O apóstolo Paulo, ele escreve quase o Novo Testamento inteiro. São Paulo fala das excelências das revelações que, se ele quisesse se vangloriar, ele até podia, porque ele sabia realmente. Ele fala sobre o evangelho que ele pregava, era um evangelho vindo diretamente do Senhor Jesus Cristo, não aprendeu de homem nenhum. E aí ele se dirige à igreja de Coríntios como uma igreja que não dava para ele liberdade de pregar para eles tudo o que ele sabia. Ele não podia falar com eles aquilo que Deus lhe havia mostrado. Pensa nisso. Que decepção para uma igreja assentada ali que tem o melhor pastor de todos os tempos, o homem que sabia mais do que os discípulos que viveram com Jesus, e esse homem não pode falar com eles. Por quê? Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, o Senhor nos acha carnais, por quê? Eu vou te dar as características. Havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Agora vejam uma coisa, isso não é tão difundido entre as pessoas, essas contendas. Às vezes, até pelos próprios pregadores, fazendo as pessoas separarem-se em grupos, nós chamamos isso de denominações. Isso faz com que essa imaturidade
perpetue na vida das pessoas e as pessoas jamais alcancem os mistérios de Deus. Vou dizer assim, é uma obrigação minha, pessoal, lutar contra toda carnalidade, toda imaturidade, para que eu tenha condição de receber de Deus. O mundo não pode ouvir mais a Deus. Me lembrei agora aqui de Samuel. A Bíblia diz que no tempo de Samuel a voz de Deus não era mais ouvida. Por quê? Eles tinham ali um sacerdote Eli, eles tinham os filhos de Eli, mas tinha uma imaturidade muito grande que Deus não pode falar. Sempre quando Deus está calado, não é problema de Deus ou culpa dele, é culpa do povo não ter condição, estrutura, não há uma plataforma segura para Deus falar. O que as pessoas vão fazer com o que Deus falar? Nós estamos vendo aí as pessoas dizendo, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Falou nada. Se falou, houve uma interpretação completamente errada. Por quê? Porque não leva o povo a um aperfeiçoamento. Deus tem trazido uma mensagem ao seu coração para te aperfeiçoar, para te fazer não um cidadão do ano 2022, uma pessoa melhor, mas para te fazer um cidadão do céu. O céu é um lugar preparado, aguardando pessoas preparadas, e essa preparação das pessoas, ela vem através da palavra de Deus para tirar de nós a meninice, ou o humanístico, ou a humanidade. Veja, porque ainda sois carnais, pois há entre vós invejas, contendas, indissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou, porventura, não sois carnais? Essas coisas aqui fazem as pessoas carnais. Esse Paulo, Apolo aqui eram homens ali pregando, vivos. Mas nós podemos tomar isso aqui como denominações. Eu me lembro de um irmão dizendo que há um tempo atrás a sua pastora fez uma camisa. Eu sou quadrangular. E aquele irmão foi o único naquela igreja que não comprou aquela camisa. A pastora correu ali e disse, olha irmão, por quê? Ele falou assim, porque eu não sou quadrangular, eu sou cristão. Vê, você não é de ninguém, eu não sou de ninguém, eu sou um cristão. Um cristão é aquele que parece-se com Jesus, é aquele que é identificado com o falar de Jesus, o agir de Jesus, as palavras do Senhor Jesus Cristo, as obras do Senhor Jesus Cristo na vida dele. Não uma denominação, não uma distinção, eu sou esse ministério, eu sou aquele. Não, nós temos aqui, você sabe, nosso canal aqui, nosso ministério, assim está escrito. Mas nenhuma pessoa se torna assim está escrito. Ficou até bom para as pessoas não dizer, eu sou assembleiano, eu sou... Não, eu sou cristão. Deixa eu ler mais uma escritura aqui, em Gálatas, capítulo 3 também, o apóstolo Paulo diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Você vê que a insensatez dos Gálatas aqui está ligado à infantilidade, à carnalidade dos coríntios. Por quê? Porque quem vos fascinou? Paulo está mostrando mais uma vez aqui uma divisão. Alguém veio e convenceu esses Gálatas de não ouvirem a verdade, de não obedecerem à verdade. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Paulo já havia pregado Jesus Cristo para eles, mostrou Jesus crucificado, mostrou o Evangelho e agora eles não estavam obedecendo à verdade. Por quê? Porque passou alguém e falou uma coisa diferente. Irmão, irmã, o Evangelho tem que entrar na nossa vida
e trazer uma posição definitiva. O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi falar a respeito de João Batista, e ele classificou João Batista como sendo o maior homem dos nascidos de mulher, ele diz assim: o que fostes ver? O que vocês foram buscar? Um homem vestido? Bem vestido? Não, João não era assim. Ele diz assim: uma cana agitada pelo vento? Não. João não se agitava pelo vento. Depois, a Escritura nos chama a não sermos meninos levados por qualquer vento de doutrina. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, a mim e a você assim. Aos olhos de um profeta, tal como Paulo era profeta, qual seria o meu conceito? Do que o apóstolo Paulo me chamaria? Ou te chamaria? O apóstolo Paulo, olhando a nossa igreja, ele conceituaria esse povo do quê? Aí nós entramos, eu creio que alguns vídeos atrás nós falamos sobre as cartas escritas, que as nossas ações são muito mais, nos identificam muito mais do que uma carta de recomendação. Eu estou te mandando aí, essa pessoa vai morar aí em tal lugar, então recebe, isso é uma pessoa excelente, assim. Eu faria disso uma propaganda enganosa. Por quê? Porque as ações daquela pessoa em tal lugar vai demonstrar quem ela é. Agora, me seria de grande valor o olhar de um profeta para a minha vida, para dizer assim: insensato, carnal, menino, ou como o olhar do Senhor Jesus Cristo para Natanael dizer assim: eis aí um israelita em quem não há dolo. Avalie sua vida. Avaliemos as nossas vidas. Nós queremos tanto receber de Deus, mas esses detalhes na vida de um povo impedem o povo. O céu está aberto. Deus abriu sua palavra, rompeu os selos de Apocalipse. Deus trouxe os mistérios dele no ministério de um profeta para ser dado a um povo. Agora, há um povo capaz de receber esses mistérios e, com essa palavra, tornar-se melhor no conceito de Deus, no conceito do profeta, tirar de suas vidas todo o dolo, tirar da sua vida toda a carnalidade, amadurecer, crescer, não um crescimento número, não um crescimento tamanho, mas como diz as Escrituras, crescer na graça e no conhecimento, crescer na proximidade, crescer na intimidade com Deus. Esse é o objetivo da palavra, esse é o objetivo da revelação dos mistérios de Deus. Só trazendo aqui a revelação de um mistério a um homem que foi considerado amigo de Deus, Abraão. Abraão, em Gênesis capítulo 18, Deus revela para ele o destino de duas cidades. Ele coloca na consciência de Abraão o destino das pessoas ali. Disse Deus: porventura esconderei de Abraão aquilo que hei de fazer? Não, Abraão, a imoralidade de Sodoma chegou até mim e eu vim para destruir Sodoma. O senhor só vai destruir Sodoma? Vou destruir Sodoma. Olha o que o conhecimento fez. Sodoma já tinha sido problema para Abraão desde as discussões dos pastores de Abraão com os pastores de Ló. Ló fez a escolha, foi para Sodoma. Depois, Sodoma entra em conflito com 5 reis e eles se tornam cativos. Abraão tem que ir lá e socorrer Ló.
A imoralidade de Sodoma era sabida por todas as pessoas que viviam naquele tempo. Abraão, ao ficar sabendo que Deus iria destruir aquele povo, ao invés de dizer, haha, viu? Aí, ó, eles não me ouviram, eles fizeram, agora tem, isso. Não houve nele esse sentimento, pelo contrário. Você observa o equilíbrio, a maturidade, a perfeição de um homem, até porque Deus lá atrás já tinha dito para ele assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu acredito, não vou dizer, mas acredito que lá para o capítulo 13, por aí, agora já está no capítulo 18, anos depois nós vamos presenciar aperfeiçoamento, a maturidade de Abraão. Abraão, vou destruir Sodoma. Olha que homem. Ele diz assim, Senhor, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Parece que esse homem está aconselhando a Deus. Isso não ficaria bom. O Senhor, o nome do Senhor, a glória do Senhor, destruiu o justo com o ímpio. Deus disse assim, não, Abraão, não vou. Ele falou, se tiver 50 justos lá, o Senhor poupa a cidade toda? Poupo. O Senhor os salvaria? Por 50 justos eu salvaria a cidade inteira. Por 40. Ele veio reduzindo para quê? Para ministrar misericórdia. Ele intercedeu. Então, observe na tua vida, eu devo observar na minha vida, qual o sentimento desperta em mim com aquilo que Deus me revela. Eu posso dizer, a partir dessa constatação, se eu sou carnal, insensato ou maduro. Por que São Paulo chamou os Gálatas de insensato? Porque as pessoas viravam a cabeça deles. Eles largavam a verdade e faziam qualquer coisa. Você é influenciado pelo quê? Isso deveria ser para nós uma análise para que nós possamos ter um ano diferente. O ano vai ser bom? Pouco importa. O que é um ano bom? Um ano, todos os anos morrem pessoas, seja de vírus, de pandemia, de coisa. O mundo, desde que é mundo, morre gente aos milhares. Existe a taxa de mortalidade e ela oscila em poucos números, mas ela é constantemente alta. É o número de empregos, um ano de empregos seria, nada disso vai fazer um ano bom. O que faz a nossa vida bom, o nosso tempo bom, é o quão próximo de Deus nós estamos. Quanto eu cresci esse ano, quanto eu amadureci, quanto eu mudei. Que Deus te abençoe. Quero te pedir uma coisa. Me ajude a compartilhar essas palavras com pessoas que precisam de mudança, pessoas que têm sede de justiça, da palavra de Deus. Vamos alcançar esses eleitos, porque quando entrar o último eleito, o arrebatamento se dará. Vamos embora daqui? Deus abençoe a todos.